Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada agora sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós, de uma forma individual, pessoal, porque hoje a palavra que o Senhor nos trouxe para a nossa meditação foi o chamado. Quando Deus nos chama para cumprir determinada missão, para servi-lo, o chamado. E eu vou falar sobre o chamado de Eliseu. Quando Deus, ainda em 1 Reis 19, Deus fala para Elias, o profeta Elias, que ele fosse até determinado lugar. Ele disse assim, o Senhor em 1 Reis 19, no versículo 15, começa assim: Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Nice, o filho de Nice como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. E aí ele foi. E chegando lá, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você sabe o que fiz com você. Irmãos, o que eu acho incrível é que não houve diálogo entre Elias e Eliseu. Eliseu estava ali trabalhando, cuidando das juntas de bois que ele tinha, e Elias simplesmente lançou o seu manto sobre Eliseu. E Eliseu entendeu tudo no mesmo momento. Ele entendeu o chamado do Senhor para que ele seguisse o profeta Elias. E o profeta Elias já sabia que Eliseu seria o seu sucessor. Ele já sabia que ele ia para a glória, sem experimentar a morte. Elias, ele foi levado aos céus. E aí, Eliseu resolveu o que tinha que resolver. Eliseu voltou, pegou as juntas de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles começaram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele entendeu tudo. A riqueza que ele tinha, aqueles bois e tudo, ele deu para o povo. E foi simplesmente seguir aquilo que Deus tinha colocado nele para fazer. Seguir o profeta Elias. E ele sabia como era que vivia Elias. A simplicidade de Elias. Elias não precisava de bens. Ele saía e fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. E Deus supria todas as suas necessidades, como é natural que Deus faz àquele que o busca.
E agora eu vou já para a 2 Reis, no momento da sucessão. Como aconteceu? A sucessão, Eliseu é sucessor de Elias. 2 Reis, no capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Os profetas que estavam em Betel foram avisados, irmãos. Eles foram avisados. Olha que Deus tremendo. Naquele momento, tanto Elias sabia que estava para acontecer, como Eliseu não largava dele porque sabia o que estava para acontecer, e como os profetas que estavam em Betel, onde ele foi primeiro, antes de partir, ele foi para Betel e também saiu para Jericó. Mas primeiro, quando chegaram em Betel, os profetas correram para Eliseu e disseram: você sabia que o seu mestre será elevado hoje ao céu? E ele respondeu: sim. Eliseu disse: sim. Olha só, o Espírito Santo já tinha avisado a Eliseu. Ele disse: sim, também eu sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram. Fizeram a mesma coisa que o outro, que os profetas de Betel. Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E Eliseu respondeu: sim, também eu já sei. Mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, eles pararam ali, eles ficaram à distância de Elias e de Eliseu. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Eles passaram em seco, irmãos, no rio. Vejam bem, o mesmo Deus, o único, o nosso Criador, autor de nossas vidas, assim como ele abriu ali o mar para o povo de Deus passar, o povo hebreu, e se libertar do cativeiro do Egito, ele aqui abriu o mar, abriu o Jordão, o rio Jordão. Ele abriu o rio Jordão. Elias é elevado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Aí ele falou. Aí ele foi claro com Eliseu o que ia acontecer. Eliseu disse: quero receber por herança, porção dobrada do seu espírito.
Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Ou seja, até onde vai a sua fé? Se ele conseguisse ter aquela visão espiritual da elevação de Elias aos céus, aí realmente ele poderia receber esta herança que ele pediu. A porção dobrada do Espírito que estava ali em Elias. O Espírito do Senhor. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou. Eliseu viu, porque ele teve fé. E Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe quando você toma um susto bem grande, que aí diz a primeira coisa que vem na sua mente? Eu acho que foi por isso que ele falou isso. Ele poderia ter falado qualquer coisa, mas foi o que ele viu. Carros de fogo, um carro de fogo e cavalos de fogo, levando Elias no redemoinho. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, Eliseu rasgou-a em duas partes. Irmãos, ele sentiu ali a dor da separação. E ele sentiu emoção demais. Ele viu o mover de Deus. Ele viu quando o Senhor levou Elias. E ele rasgou em duas partes as suas vestes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído. Olha, o Senhor deixou o manto de Elias caído quando levou Elias. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Aleluia! Ele recebeu a herança. Porque creu. Por isso que ele viu. E recebeu a herança. Porque viu. E viu porque creu. Entenderam? Os discípulos dos profetas procuram Elias. Os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Quando viu Eliseu voltando, eles pensaram isso, porque Elias não estava com Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre, porque eles não viram o que Eliseu viu. Então eles acharam ainda que poderiam encontrar Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não mandem ninguém. Ele sabia que eles não iam encontrá-lo. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias. Porém, não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu:
Eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: Tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudável esta água. Quem tornou saudável a água? O Senhor. Ele apenas usou como instrumento Eliseu. Mas foi o Senhor. Por isso que Eliseu disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte e nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. E assim, irmãos, nós entendemos um pouco do que é o chamado do Senhor. O chamado do Senhor é inconfundível. Olhe que Eliseu não precisou de ouvir uma palavra do profeta Elias para segui-lo. No momento em que o profeta Elias colocou sobre ele o manto dele, ali houve a presença do Senhor. E a presença do Senhor fala tudo, sem palavras. Não precisa dizer uma palavra, fala tudo. Quando o Senhor, de repente, você está ali em espírito de oração, buscando o Senhor, buscando. E aí, de repente, se você sentir a presença do Senhor, você observe o que ele está dizendo e faça. Faça como Eliseu fez. Ele deixou tudo o que tinha. Beijou os pais, se despediu dos pais e foi cumprir a ordem do Senhor. A sua missão. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós. Nós não estamos aqui por acaso, simplesmente por acaso, não. O Senhor, Ele planejou a sua vida, a minha vida. Cada momento de nossas vidas foi escrita pelo Senhor, pelo autor de nossas vidas. Então, irmãos, fiquem bem alertas para o chamado. E aí, de repente, você vai falar como eu falei, assim: Senhor, eu sou tão incapaz. Eu sou tão incapaz, Senhor. Imediatamente, só se eu fizer um curso de teologia e aí depois, o Senhor, não. Você pode até fazer o curso de teologia, mas eu quero antes. Então, o Senhor quer que você comece agora, hoje, a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus já vem te dizendo há um bom tempo. Lembra? Há um bom tempo que o Espírito do Senhor te faça lembrar de quando Ele disse o que Ele queria que você fizesse. E quando você estiver cumprindo com a sua missão, você vai ter propósito. Propósito. Você vai sentir o verdadeiro sabor da vida, o sentido da vida, o porquê você está aqui. É muito bom, irmãos. É maravilhoso demais ouvir a voz de Deus e obedecer. Eliseu, através do poder de Deus,
fez muitos milagres através do poder de Deus. Nós devemos entender isso. Nós só estamos aqui, primeiro, porque o poder de Deus nos trouxe até aqui, até o hoje que nós estamos vivendo. Foi o poder de Deus. Então, qual é a dúvida? Onde é que está a dúvida de que você deve ouvir a voz de Deus e segui-la? E abandonar tudo que possa ser impedimento para você seguir a Deus e servi-lo. Devemos ser soldados de Cristo. Devemos viver dando prioridade total às coisas do Senhor. Devemos andar com novidade de vida. Eu fico pensando, como é que nós vamos comemorar a passagem do ano, deste ano? Como é que vai ser mais agradável ao Senhor? O que eu devo renunciar nas festas natalinas? No aniversário de Jesus, que é comemorado, aquele dia, o dia 25 de dezembro, que se comemora o nascimento de Jesus. E a passagem do ano, que é o final de um ciclo e o início do outro ano. Como é que nós devemos fazer? De mãos postas? Ou com a mão ocupada com alguma coisa inútil que não nos leva à vida? Como um copo com alguma bebida alcoólica. Porque você está tão infeliz que precisa de beber para poder se sentir feliz. Porque você não quer conversa com Deus, não quer acordo mesmo com Ele. Porque Ele não está dando aquilo que você gosta tanto. De repente, não está do seu agrado. E aí você vai beber. Ou então porque você está pensando, mas todo ano, toda passagem de ano, todo Natal eu bebo. Por que eu não vou beber agora? Por quê? Por que eu não vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia? Será que é porque eu tomei consciência que Deus existe e que Ele não está de brincadeira? Será que eu tomei consciência que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas? E que eu não posso brincar com Deus? Não posso compartilhar de blasfêmias contra Deus? Não posso, nem sequer para agradar os meus colegas, fazer no WhatsApp kkk quando uma pessoa diz alguma coisa desrespeitando a grandeza de Deus. Será que eu vou me omitir? Não vou dizer kkk, mas eu vou me omitir? Ou será que eu vou aproveitar a oportunidade para engrandecer o nome do meu Senhor, falando para Ele que é diferente daquilo que Ele colocou e adorando a Deus para que Ele se constranja? Você não vai brigar com a pessoa, não. Se você mostrar para ele que aquela piada em desrespeito a Deus é totalmente descabida. Que a gente tem, que esse tipo de brincadeirinhas, a gente tem que não compartilhar. Que morrer quando chegar diante da gente. Agora, não perca a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor quando alguém colocar alguma piadinha engraçadinha sobre Deus. Deus, Ele é muito sério. Ele é puro amor. Mas vocês observem bem, é raro um humorista não ser extremamente pornográfico. Porque ele entendeu que as pessoas só conseguem sorrir
se tiver alguma coisa picante. E isso aí não vem de Deus. Esse tipo de alegria leva para a morte. Não vem de Deus. Eu procuro ter muito cuidado com isso, com o que eu vejo. E olhe que nós temos a opção de mudar o canal. Nós temos a opção de deletar, no lugar de compartilhar. Nós temos a opção disso. Então, peça a Deus forças para, no lugar de compartilhar, você deletar. E ainda aproveitar a oportunidade para falar do Senhor e da verdade do Senhor, da verdadeira alegria, porque não pense que porque o Senhor é sério, ele não tem alegria. Ele é só alegria, é só amor, mas a alegria verdadeira. A alegria que vem do Senhor é uma alegria verdadeira. Olha a diferença. Lembrem-se, nós, enquanto estamos aqui na Terra, devemos cumprir com a nossa missão, conhecer de Deus e praticar aquilo que Deus nos chama para praticar. Cada um tem um chamado. De repente, o seu chamado é de você ajudar as pessoas, investir em tirar as pessoas das drogas. Se você é uma pessoa que tem muitas condições, boas condições financeiras, você abrir alguma coisa que seja uma sala de uma pessoa para fazer triagem, receber essas pessoas e levar para uma instituição que já exista, ou de repente você chega numa instituição precária, precisando tanto de ajuda, e você chega ali e você já garante o alimento daquelas pessoas que estão querendo sair das drogas, você já vai tentar ajudar os familiares, de repente você coloca uma psicóloga para trabalhar ali com as pessoas, fora os pastores, chama pastores para trabalhar ali com aquelas pessoas, para trazer a libertação das drogas, para a pessoa entender na passagem do ano que no lugar de fazer, não, porque eu já fazia, tente fazer um Natal diferente e uma passagem do ano diferente esse ano. Tente passar com o Senhor no seu coração, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. No lugar de você ficar trocando presentes com pessoas que já têm. Eles já têm as coisas, eles não precisam mais. Aí você fazer como o meu sobrinho ensinou para a nossa família. Nossa família, nós pegamos o que a gente fazia de dar presente um para o outro, do amigo secreto, nós fazemos diferente. Esse meu sobrinho que Deus curou de um câncer, ele nos ensinou isso, de procurar, existem instituições que precisam. Então ele procura saber sobre moradores de rua, e Doe Mais é o que ele faz, que é porque eu não entendo direito do Instagram, Doe Mais. Aí de repente você vai e o que nós fazemos? Pegamos aquilo que a gente ia dar presente, não, ele diz, olha, precisam de bermudas, precisam de camisa, precisam de chapéus, precisam para proteger do sol, moradores de rua, precisam de sabonete, de produtos de higiene, de alimento que vier no seu coração. Aí desse ano era para a gente dar um monte de bermudas e ele distribuiu as bermudas porque outras pessoas deram outras coisas. Então, irmãos, vamos dar sentido ao aniversário de Jesus. O Natal é o nascimento, comemora o nascimento do teu Salvador. Daquele que permitiu que você, através do sangue dele, você tivesse a oportunidade de ter uma vida eterna. Esse é o aniversariante. Esse é o que nós estamos comemorando. Então, ele ia fazer o quê? Ele ia beber para se alegrar? Ou ele ia alimentar o faminto? Ou ele ia procurar arranjar emprego para o povo? O empresário pode fazer isso? Ou ele ia investir em tirar as pessoas das drogas?
o que ele faria? O que o aniversariante faria? Vamos fazer conforme os desejos do aniversariante. Afinal de contas, o maior presente já foi dado. Foi Deus, Pai, que nos deu o maior presente, que foi Jesus. Foi o maior presente que nós recebemos. Vamos presentear o nosso próximo. Ele disse, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Então, pegue aquilo, não dê qualquer lixinho, não. Dê aquilo que realmente você sabe que vai trazer um bom resultado e que se você recebesse, ia ficar muito feliz. Dê isso. Dê alguma coisa útil, nova. Não é para juntar um monte de roupas velhas que você não quer mais usar, rasgadas, brinquedos todo quebrados, para dar de presente para as crianças, não. Você ia querer ganhar uma boneca sem cabeça? Não ia. Aí só porque a boneca não está mais fazendo nada, um olho baixo e outro alto, aí vai e doa? Não. A imagem e semelhança de Deus não é lixeiro, não. Não é lixeiro, não. A imagem e semelhança de Deus tem que ser honrada, respeitada. De repente, você pode até ajeitar o telhado da casa de alguém que está chovendo dentro de casa. E esse é um presente que você vai dar ao aniversariante. Quando você chegar numa casa cheia de criança e que o telhado está todo cheio de goteiras e que não tem comida, não tem alimento ali. Aí você chega e você ajeita o telhado. Aí você dá roupinhas novas para as criancinhas. E dá brinquedos novos para as criancinhas. E alimento, irmãos. E aí você, de repente, adota essa família para o resto do ano que vem. Aí você vai entrar o ano feliz da vida. Você adotou uma família, você ajudou alguém que precisava verdadeiramente, aí tem sentido. O Natal e o Ano Novo vai ter todo sentido na sua vida. Vai ter todo sentido. Ouça o chamado do Senhor. Faça como Eliseu. Ouça o chamado, sem palavras. Não precisou de Elias falar nada. Na verdade, você tem que entender que é uma relação você e Deus. Então é muito íntima. Ele poderia ter dito, não, eu vou continuar aqui cuidando dos gados que eu tenho e não vou me afastar dos meus pais. Mas ele escolheu obedecer. E foi a melhor escolha, irmãos. Porque através da obediência é que nós teremos uma vida plena aqui na terra e uma vida eterna com o Senhor, na glória. Amém? Sim, irmãos, uma dica. Como os meus vídeos, às vezes eles se tornam prolongados, cansativos, minha filha me deu uma ideia que tem a velocidade do vídeo. Você pode fazer mais rápido, eu falando mais rápido, porque se eu for falar mais rápido, eu atropelo as palavras. Eu tenho essa dificuldade, então tem essa dica, eu deixo essa dica para vocês, para que você ouça até o final, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a sua vida com as palavras que o Senhor entregou hoje para você, neste canal. Agora vamos orar pelos pedidos. Irmãos, Vilma, ou é Vilma ou Wilma, ela está entubada com este vírus da pandemia, mas nós sabemos que nós vamos consagrar a vida dela àquele que deu a vida para ela e que sabe o propósito de todas as coisas. Vamos clamar para que Deus fortaleça os pulmões dela, aumente a imunidade dela e enfraqueça o vírus que está ali no corpo dela, ao ponto
dela se recuperar o mais urgente possível. Rápido. Rápido, porque é assim que Deus faz. Ele pode curá-la agora. Agora o Senhor pode fazer. Entregamos a vida dela ao Senhor e clamamos a Deus que tire a força desse vírus. No nome de Jesus. E que eles não multipliquem mais no corpo dela. No nome de Jesus. E que os vírus que estão nela, eles morram no nome de Jesus. Não tenham mais nenhum poder sobre ela. E Deus fortaleça os pulmões dela. Abençoe todos os órgãos vitais dela. E restabeleça a saúde dela. Porque Deus pode, irmãos. É por isso que eu estou pedindo. Estou pedindo também por Samanta. Samanta é irmã de Giuliana. Giuliana, que nós vínhamos pedindo ao Senhor que atendesse a necessidade dela, nos deu ontem a alegria. A prima dela, Albanísia, uma serva do Senhor, nos deu a alegria, a grande notícia maravilhosa de que os exames foram excelentes e que ela é benigno, que ela vai ficar completamente boa do nódulo, porque é benigno, para a honra e glória do nosso Deus. Agora eu peço pela irmã dela, Samanta, que está fazendo também, vai se submeter ao mesmo exame, porque há um histórico na família de câncer de mama. E elas estão cuidando disso. Por isso que Giuliana estava tão aflita, tão preocupada. Mas olha o que Deus faz. Foi benigno. Glória a Deus por isso. Porque Deus pode todas as coisas. E Ele cura todas as enfermidades. Então vamos entregar Samanta também nas mãos do Senhor. Para que Deus venha e dê a mesma alegria que deu a Giuliana, dê a ela. Para que a alegria da família seja completa. No nome de Jesus. Pedimos a Deus por todos os enfermos. Todos, Pai. Eu te peço por todos os que estão aqui, Pai, escritos. E por todos os enfermos, Pai, que estão sobre toda a terra. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha com sua misericórdia e derrame sobre eles, sobre todos nós, o bálsamo de cura. E pelo teu perdão, Pai, nós sejamos sarados. Nós sejamos sarados. Todos nós, Pai. Para que possamos, Pai, ter saúde para te glorificar. Para te adorar, Senhor. Em espírito e em verdade. Te adorar. Te adorar, Senhor, pelo que Tu és. Ter comunhão com o Senhor, porque Tu és o autor de nossa vida. O autor de nossas vidas, de todas as vidas. Tu és o autor. E por isso, Pai, que nós temos todo o motivo do mundo para Te adorar. E para ouvir o Teu chamado. Fala, Senhor, fala com o Teu povo. Hoje, Pai, nós podemos ouvir melhor a Sua voz. Porque hoje, Pai, a Tua igreja reconhece todas as falhas, todas as fraquezas, toda a invasão do mundo sobre nós. Reconhecemos que estávamos caminhando, Pai, cada dia para mais longe de Ti, para a morte. E o Senhor não desistiu de nós, estendeu a sua mão e nos repreendeu. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus, pela repreensão.
porque o Senhor prova os que ama. Aleluia! Nós também te amamos, Senhor. Te adoramos e te bendizemos. Te glorificamos e te agradecemos. Te agradecemos, Pai, por todas as pessoas que foram curadas. E por todas as pessoas que foram curadas agora. Porque o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós estamos esperando em Ti. Só em Ti, Senhor. Porque, Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. Só há poder em Ti. E não nos ídolos, nas coisas que o mundo endeusa. Mas só em Ti há poder. Paizinho. Enquanto Tu és o nosso Paizinho. És o Deus soberano, que tem o domínio sobre toda a terra. É grande demais. Irmãos, Deus é muito grande. E ao mesmo tempo, cabe aqui, dentro de cada um de nós. Olha como Ele é grande. Ele não cabe em templos feitos por mãos de homens. A igreja do Senhor é que vai para os lugares que são fechados. A igreja que vai, nós, igreja, que nos congregamos, nos reunimos para adorá-lo. Mas a igreja, ela não está limitada às paredes. Entendeu? Por isso que quando terminamos de cultuar a Deus, que saímos dos portões, das portas da igreja, nós somos igreja. E nós devemos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Ide ao mundo e pregai o evangelho, a verdade de Cristo, a toda criatura. E amar a Deus acima de todas as coisas, acima desse pecado que está te levando para a morte. E amai também ao próximo. Ame ao próximo, como você ama você mesmo. Aí na hora que você pensar em ajudar alguém, você vai ajudar de verdade. Você não vai ajudar porque alguém está vendo. Porque se estiver vendo, não precisa. Se você está fazendo com esse intuito, ainda bem que vai servir para a pessoa o que você está fazendo. Para aquela pessoa que vai receber o benefício. Mas espiritualmente não vai servir para nada, a não ser Deus pensando, que vaidade boba. Porque quando você faz com amor, você já sabe que o amor vem de Deus. É tudo para a honra e glória dele. A honra e glória é dele. Não esqueçam disso. Aí faça. E que a sua mão direita, quando fizer, a esquerda nem veja. Mas não deixe de fazer, não. Precisamos pensar no outro. Na salvação do outro. Invista nisso. Fale do amor de Deus para outras pessoas, mesmo que te achem ridícula, cansativa, enfadonha. Tem gente que não aguenta ver meus vídeos. Ai, eles são demorados demais, por isso que eu dei essa dica. São demorados demais. Mas sabe o que é, irmãos? Eu só paro quando Deus diz. É até aí. Eu só paro quando Ele diz. Ele não disse ainda, viu? Oh, como Jesus te ama. Ele te ama tanto. Como você é valiosa para o Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Jesus te ama muito. Não desista, não. Não desista de forma alguma. Não desista. Não desista de orar pelo seu esposo. Não desista. Não desista. Amém? Amém, irmãos.